Olha só, eu vou chamar agora para conversar com a gente o Marco Fernandes, ele é pesquisador do Instituto Tricontinental e co-editor do Notícias da China, o portal dongsheng.org, dongshengnews.org. A gente já conversou com o Marco aqui, o Marco fala direto lá da China e traz notícias, inclusive, nesta terça-feira, que é uma terça-feira quente entre relações Estados Unidos e China, né, Marco? Tudo bom com você? É sempre um prazer te receber. Oi, Thalita. Boa tarde aí, prazer estar aqui de novo, espero que dê certo com as questões técnicas aí hoje, mas vamos lá. Pois é, a gente estava com um problema de conexão. Eu não sei o Marco logo no começo, porque eu falei, ai meu Deus, eu quero muito que ele participe, mas as conexões são preocupantes. Mas está tudo certo por enquanto. Aliás, o Marco está em plena madrugada lá na China, tá bom? Ele fala aqui com a gente no Bom para Todos, deixando de dormir à noite, à madrugada. Que bom, Marco. Vamos lá, vamos conversar sobre essa visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Ela chegou agora no começo da tarde aqui no Brasil, né, a Taiwan. A tensão tem crescido, inclusive a China já anunciou que vai fazer alguns exercícios militares e a gente tem notícia de que a Marinha dos Estados Unidos está enviando navios de guerra a Taiwan por conta dessa visita. Então, assim, isso, está muito elevada a tensão, né? Eu quero que você explique para a gente o porquê, inclusive, dessa tensão no ar ali em Taiwan e sobre o que pode acontecer a partir desse evento. Conta para a gente, Marco. Bom, primeiro, Thalita, que eu acho que, mesmo se eu não estivesse aqui falando com vocês, eu não ia estar dormindo, porque a tensão está muito grande aqui na China, de fato. A gente está acompanhando as notícias aí o dia inteiro e realmente, enfim, é um clima muito... O país está tomado por um clima de tensão muito grande. Bom, a primeira coisa... Essa tensão vem sendo construída nas últimas semanas, né? Desde que a Nancy Pelosi anunciou essa visita, ela foi alertada pelo Biden, ela foi alertada pelo próprio Pentágono. Grande parte da mídia ocidental também criticou, porque é uma visita... Primeiro que é uma visita que não tem propósito nenhum, não tem nenhum acordo para ser feito, é uma visita que é uma pura provocação, e é evidente que agora a gente tenta entender os motivos dela, né? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que entender a situação atual dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão num momento economicamente terrível, né? Acabaram de fechar o segundo trimestre também com a queda no PIB, fecharam então, com uma recessão técnica, né, que são 2 semestres com PIB negativo, uma série de contradições na sociedade, né, a sociedade que está se despedaçando, está polarizada, com uma série de problemas gravíssimos, né, retrocessos, direitos das mulheres, direitos dos trabalhadores em geral, e ao mesmo tempo os democratas estão vivendo uma crise muito grande, né? A gente está aí com uma expectativa das eleições chamadas de meio termo, né, para o Congresso, sim, e que é mais ou menos tido como certo que eles vão perder para os republicanos, né? E, além de tudo, a Pelosi ainda está numa situação muito complicada, que eu não sei se você acompanhou isso, a Pelosi está sendo alvo de suspeita de corrupção, porque o marido dela, né, é um grande investidor em ações e tal, e vem sendo cogitado o fato dele ter aproveitado as suas informações dentro de casa para ganhar dinheiro no mercado de ações, né? E isso estourou mês passado, né? Quer dizer, a Pelosi está num momento difícil e está em fim de carreira, né? Essa provavelmente, quer dizer, se de fato os republicanos vencerem as eleições aí em novembro, no meio termo, ela perde o cargo dela de presidente do Congresso, presidenta do Congresso. Então, acho que tudo isso, né, esse caldo de contradições dos Estados Unidos, a gente sabe, quando tem um problema interno, isso é o básico, né, da política. Quando tem muita contradição interna, você arruma um inimigo externo para unificar o país em torno de você. Então, acho que isso é a primeira coisa. Por que os Estados Unidos estão fazendo isso agora? É claro que isso, a gente sabe que a médio e longo prazo, a estratégia é de conter a China, né, e isso não vai cessar. Agora, essa visita um tom meio desesperado, desorganizado, quer dizer, acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos.
Agora, por outro lado, é evidente que aqui na China, a repercussão, quer dizer, isso está sendo visto como um ataque, né? O governo chinês alertou, né, vem alertando o governo dos Estados Unidos, o Xi conversou com o Biden, foram várias as declarações, né, de porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, né, de outras autoridades, e evidentemente que a China agora inclusive o governo acabou faz 2 horas, né, lançaram um comunicado oficial e dizendo, olha, essa visita é uma violação grave, né, primeiro do princípio da China única, né, de que Taiwan é parte da China, como o próprio Estados Unidos reconheceu aí naqueles comunicados conjuntos dos anos 70 e 80. O governo diz também que essa visita enfraquece gravemente, eles usaram essa palavra gravemente 4 vezes no comunicado, né? Enfraquece gravemente a soberania e a integridade territorial da China e impacta gravemente na própria relação entre China e Estados Unidos, além de mandar sinais, né, como diz o comunicado, sinais equivocados para as forças separatistas. E aí, assim, a gente acompanhando, né, todas as notícias e muitas análises, programa de televisão aqui, é mais ou menos consenso de que essa visita marca uma mudança, de fato, abre um novo capítulo, um capítulo perigosíssimo, né, da relação entre China e Estados Unidos e tende a aumento, enfim, escalar as tensões daqui para frente. Como você mesmo falou, a China já anunciou operações militares para começar na quinta-feira, os Estados Unidos também estão mobilizando suas forças para a região, e de fato é terrível, né, Thalita, porque quer dizer, nós já estamos vivendo um conflito gravíssimo, né, na Ucrânia, e os Estados Unidos, evidentemente, que são os maiores responsáveis por esse conflito, e agora abrem essa outra frente, que é uma frente, inclusive, talvez até mais perigosa para os Estados Unidos, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico, né? Porque o poder que a China tem de infringir uma derrota econômica para os Estados Unidos é muito grande, é incomparável, né, com os problemas que a Rússia, né, tem levado, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem levado para os Estados Unidos. Então, de fato, é um momento muito tenso e muito, muito perigoso para a humanidade, né? A gente não sabe o que pode acontecer nos próximos dias. Agora, uma coisa é certa, né? Tá muita gente aqui na China também comentando isso. Esse ato desesperado da Nancy Pelosi vai provavelmente acelerar esse processo de reunificação de Taiwan, que a China, né, faz anos que fala disso, que o objetivo é ter um processo, uma reunificação pacífica. Agora, o problema é que o nível de provocação dos Estados Unidos, se continuar aumentando, aí isso pode levar, de fato, a uma reunificação em meios não pacíficos. E isso não vai ser bom para ninguém. Porque o que você coloca, Marco, é que essa tensão não acaba com a saída de Nancy Pelosi ali de Taiwan, né? A gente nem sabe a data de que ela tem marcado para ir embora, mas é isso, essa escalada já se iniciou e a gente tem que acompanhar muito atentamente nos próximos dias para ver a reação dos dois países, né? Você trouxe também que Xi Jinping e Biden, eles se encontraram, né, na semana passada ou retrasada, eles acabaram de ter esse encontro e Nancy Pelosi então resolve por conta própria, apesar de vários avisos, fazer essa viagem até Taiwan. Vamos acompanhar de muito perto. Tem um outro fato também que eu achei interessante hoje, Marco, foi que a Rússia saiu prontamente em defesa da China, né, também condenando essa visita. Pelo que eu vi, foi o único país a se manifestar assim prontamente e abertamente, né, porque você trouxe a questão da Ucrânia, né, e Rússia se colocou prontamente ali ao lado da China, condenando essa decisão dos Estados Unidos, né? Claro, bom, a Rússia conhece melhor do que ninguém as provocações dos Estados Unidos, né? Aliás, aí já são 100 anos, né? Contar toda a história da União Soviética, né? A Rússia sabe muito bem como é que os Estados Unidos trabalham, então não é evidente que os dois estão super alinhados, né? Não é surpresa essa declaração da
da Rússia, do Lavrov e tal, de que, enfim, é mais uma provocação dos Estados Unidos. Agora, acho que você tocou num ponto muito importante, Thalita, que é essa questão, assim, também ouvi aqui de muitos analistas essa noite, de que, porque assim, tinha uma expectativa de algum tipo de ação mais contundente do governo chinês, até porque o governo chinês teve uma retórica muito, muito elevada, muito incisiva durante a semana. E não aconteceu, né? E não aconteceu e acho que é muito mais compreensível, né? Quer dizer, uma ação mais incisiva poderia resvalar, ou poderia dar em alguma coisa muito grave, um conflito militar mais grave. Agora, uma coisa que muitos têm falado aqui é o seguinte: a China não vai reagir agora, como você falou, não é a Pelosi em Taiwan que a gente vai reagir, né? E aí tem várias formas, inclusive contra Taiwan. Taiwan vai sofrer as consequências disso também, né? Não dá, assim, é preciso lembrar que a economia de Taiwan depende profundamente da economia chinesa. Mais de 40% das exportações de Taiwan vão para a China, né? E, inclusive, a China hoje já anunciou algumas sanções contra produtos de Taiwan, ainda coisas menores, produtos de agricultura e tal, mas é muito provável que essa visita também vá gerar consequências mais graves do ponto de vista da relação China-Taiwan e do ponto de vista econômico, que aí é onde Taiwan vai sentir, de fato, e vai ser, enfim, vai perder o país inteiro, né? O país não, perdão, até cometi uma gafe aqui, né? A província, né? A província vai sofrer. Depois vocês cortam isso aí, porque se alguém ouvir isso aqui, eu não fico mais. Vai pegar mal para você, Marco. Pois é. Pega mal. Pessoal, primeiro, assim, muito bacana ter essa leitura do Marco que está lá na China, lembrando mais uma vez e comentando agora essa questão da Nancy Pelosi visitando Taiwan, e o Marco, ele passa a participar quinzenalmente aqui com a gente no Bom para Todos, sempre trazendo questões referentes à China. A gente estava, assim, meio em dúvida em relação à conexão, mas acho que ficou 10, assim, tá tudo ótimo, Marco, então a gente já pode anunciar com garantias de que o Marco vai participar de fato quinzenalmente aqui com a gente no Bom para Todos. Bom, o assunto do dia era esse, claro, mas eu queria trazer uma outra notícia interessante para o Marco comentar aqui, que é em relação à população da China. A China anunciou, inclusive, ontem, segunda-feira, que a população vai começar a diminuir a partir de 2025. É um anúncio inédito aí no país, e tem relação com essa expectativa de vida que aumentou, inclusive, na China, né, Marco? Fala para a gente sobre essa questão populacional que se discute aí nesse momento. Pois isso é muito interessante, acho que a gente tratar desse tema nesse momento, né? A gente está discutindo essa crise grave aí entre China e Estados Unidos. Eu acho que essa questão da expectativa de vida é uma notícia recente, tem mais ou menos 2 semanas, né? Mas eu acho que ela também diz muito sobre esse desespero dos Estados Unidos. A China, pela primeira vez, ultrapassou os Estados Unidos na expectativa de vida. A China atingiu, no ano passado, 2021, né, esse dado do ano passado, 78,2 anos a expectativa de vida do povo chinês hoje. Os Estados Unidos, na verdade, é um dado que ainda está sendo finalizado, ainda não é um dado ainda 100% confirmado, mas já há estimativas de que a expectativa de vida dos Estados Unidos baixou para 76,6 anos, né? E era de 78,9 em 2019. Quer dizer, os Estados Unidos, nos últimos 2 anos, a expectativa declinou 2,3 anos. E, claro, a causa disso é evidente, é o Covid. Mais de 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos, né? Isso marca o maior declínio da expectativa de vida estadunidense desde a Segunda Guerra Mundial. Só para efeito de comparação, a brasileira estava em 76,6 em 2020. A gente ainda não sabe porque não tem mais censo, né? Até isso o Bolsonaro acabou. O IPEA está fazendo levantamentos, mas a estimativa é de que vá para mais ou menos 72 anos de idade. Nós vamos também ter uma queda gigantesca por causa do Covid. Agora, o que isso está dizendo, né? A expectativa de vida é um dado que a gente acaba discutindo pouco, né? A gente fala muito de PIB sempre.
Só que a expectativa de vida é um dado muito mais significativo do conjunto das condições de vida de uma população, né? Quer dizer, quanto maior a expectativa de vida, significa, né, que as condições sanitárias são melhores, que as condições das mulheres, né, toda a questão do parto, toda a questão do acompanhamento pré-natal, a questão dos próprios bebês, né, a questão da mortalidade infantil, educação, quer dizer, a expectativa de vida é um índice muito mais interessante socialmente do que o PIB. Ora, a China acabou de passar os Estados Unidos também nisso, né? Então, eu acho que isso também, a gente volta para essa questão, acho que isso entra na conta, né, de que os Estados Unidos já perceberam que, do ponto de vista econômico, ou, digamos, seguindo as regras do jogo, né, as regras que eles o tempo inteiro reclamam que os outros não cumprem, mas eles são os primeiros a descumprir essas regras internacionais, mas isso está dizendo, está mostrando o seguinte, quer dizer, os Estados Unidos sabem que no curso natural das coisas, a China vai ultrapassar os Estados Unidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista, né, social. Agora, esse acho que é a grande preocupação, né, de muitos analistas hoje, e eu concordo com isso, que é justamente os Estados Unidos podem tentar algo desesperado, né, e podem tentar agravar uma situação do ponto de vista militar e levar a um conflito mundial para evitar, né, que a China supere o seu poderio econômico, né? Então, sim, eu acho que isso está se apontando e isso, enfim, é uma preocupação gigantesca, né? Até porque se a gente fala de uma guerra nuclear, enfim, não vai sobrar muita coisa, né? Então, acho que isso é mais um índice do desespero dos Estados Unidos, e eu acho, por isso que achei, né, a gente estava discutindo isso antes, achei interessante trazer esse dado, que é bem recente, faz poucas semanas, né, que eu acho que é mais um item, né, aí nessa longa lista, né, dos índices sociais, políticos e econômicos que estão demonstrando a superioridade do socialismo chinês em relação, né, ao capitalismo conduzido pelos Estados Unidos. E as boas notícias se relacionam nesse sentido, né, de há um conflito em relação a vários temas entre Estados Unidos e China, e a gente tem essa primeira notícia que mostra a tensão entre os dois países se elevando. Aliás, essa participação do Marco foi bem... Foi bem exemplar do que vão ser as participações, porque a gente está comentando aqui notícias do dia, porque a China, de fato, tem sido um protagonista em questões da geopolítica mundial e tentando e buscando entender melhor, né, o que é a China, a população da China, enfim, os avanços que a China teve nos últimos anos. Então, esse vai ser o papel do Marco aqui com a gente no Bom para Todos, nos ajudando a interpretar a China e, claro, trazendo sempre o factual, as notícias mais importantes. Marco, bacana. Fica combinado, a gente se vê daqui 15 dias então, mas vamos ficar de olho, super atento nessa tensão Estados Unidos-China por conta da Nancy Pelosi aí, mas é isso, muito obrigada, uma boa noite para você, de fato, não sei se você vai conseguir dormir, como você falou, porque o clima tá tenso, mas espero que você consiga descansar, viu? Um beijo para você, até daqui 15 dias. Obrigado, Thalita. Agora eu preciso tentar dormir, porque daqui a pouco tem uma outra coisa muito tensa na minha vida, que é o jogo do Corinthians contra o Flamengo na Libertadores. Eu preciso acordar para poder assistir. Então vai ser uma dupla tensão nesses próximos 12 horas aqui na China para mim. Não digo que estarei torcendo por você, porque eu não sou corintiana não, mas boa sorte por aí, viu? Um beijo. Miguel Stedley já tinha cantado essa bola, que o Marco é corintiano roxo, viu? Beijo, Marco, até.